O Imbuia, na minha opinião, foi além de um grupo, né? Eu acho que foi um certo tipo de revolução na música da cidade, né? Pelo formato do grupo, né? Pela dinâmica, vamos dizer assim, do trabalho instrumental, né? do grupo. E também assim, um grupo que compunha em conjunto, muitas das músicas eram em conjunto, e que falava dessa região, né? Falava de Minas Gerais, falava do país, falava de tudo, de uma forma muito característica, a visão do grupo, né? Cada um tinha a sua visão. Então foi um grupo assim que, de certa forma, revolucionou a música de Pouso Alegre. Vou além, a música do sul de Minas. Então o Imbuia tem essa representatividade. Bom, na minha ótica é o seguinte, o Grupo Imbuí não foi apenas um grupo musical, eu acho que ele deflagrou um movimento musical aqui em Pouso Alegre. E o grupo era muito heterogêneo. O Raimundo era de uma escola, o Mesquita de outra, eu de outra, o Jorge Carioca de outra. Então a fusão dessas escolas é que gerou a identidade do Grupo Imbuia. O Grupo Imbuia, além da questão das músicas autorais que a gente sempre trabalhou, teve uma história muito interessante, que é o seguinte: na época com que a gente começou a fazer, a gente não tinha acesso à gravação, a gente não conseguia gravar porque era tudo muito difícil. Então, o repertório do Grupo Imbuia ficou muito na memória afetiva das pessoas. E isso perdura até hoje, né? E é uma coisa que gera, para mim, por exemplo, o maior orgulho do mundo, porque foi a minha maior escola musical. Porque é o seguinte, eu tinha muito contato com o Mesquita, né? Porque o Mesquita foi o grande arquiteto do Grupo Imbuia. O Mesquita, quando veio para Pouso Alegre, ele foi numa apresentação de teatro e viu o Raimundo no teatro cantando uma música. Ele ficou impressionado com o Raimundo. É uma Né? peça do Plínio Marcos, se não me Do engano. Plínio Marcos, Dois olha perdidos só. numa noite, Dois perdidos numa noite escura, não numa é noite isso? escura, né? Uma coisa Eu assim. acredito que É do sim. Emon Vieira, né? Que era o Então, era uma diretor. releitura do Emon, de uma peça do Plínio Marcos, né? E engraçado que é o seguinte, nesse momento, Pouso Alegre era uma efervescência cultural muito grande. Tinha muita produção de teatro, muitos músicos, muitos artistas plásticos, e isso fez com que o Grupo Imbuia tivesse uma representatividade dentro da música autoral em Pouso Alegre, que extrapolou aí o sul de Minas, porque a gente andou fazendo show para todos os lugares aí, não só no sul de Minas, São Paulo e tudo, né? Eu sou cantador de moda de viola, né? Meu povo é ali do Corgo dos Mulatos, perto de Estiva. Então a minha carreira musical foi ali nas Folias de Reis, nas Congadas, né? E depois vim para Pouso Alegre e fui estudar no Conservatório de Música de Pouso Alegre. Na verdade, eu fui estudar violão, coisa que eu nunca consegui aprender, até hoje. Eu vou por um tanto, né? Tanto que no inglês não deixa eu tocar. Né? Então, mas o canto foi super legal, foi de uma facilidade, veio de uma forma assim, muito espontânea, né? E cantar um pouco agudo, né? Então via essas coisas das Folias de Reis, na casa dos meus tios, aquelas congadas, catupé, Moçambique, essas coisas bem raiz africana, né? O povo cantava 2 oitavas acima, né? Então uma coisa assim, não tem explicação. E foi a minha escola, a escola que prevaleceu, que prevalece até hoje, é este canto, esse canto que remete assim ao povo preto, à África,
Tem uma música minha que inclusive chama África, né? Fala exatamente desse sofrimento do povo negro, né? Da escravidão, né? Então, o Imbuia, acho que misturou isso tudo e deu isso que deu. Na verdade, o Grupo Imbuia teve um núcleo duro do Grupo Imbuia, que era o Raimundo, o Mesquita, o Jorge Carioca e eu. E outras pessoas eventualmente faziam parte ou não, mas nós quatro sempre tivemos, né? E o resultado sonoro do Grupo Imbuia, isso que o Raimundo está falando aqui, é uma coisa muito importante, porque é uma mistura muito sutil da escola do Raimundo, que é essa escola de congada, de folia de reis, do Mesquita, que já é uma coisa mais lírica, que ele veio de Belo Horizonte, com um tipo de música diferente. Eu já era mais roqueiro, mais do jazz, e o Jorge Carioca do samba de raiz do Rio de Janeiro, né? Então a simbiose do Grupo Imbuia gerou o que o Grupo Imbuia é. E essa originalidade do Grupo Imbuia se dá muito pela junção desses estilos tão distintos, tão diferentes e que resultaram numa coisa tão diferente como é o Grupo Imbuia. Porque o Grupo Imbuia, quem conhece sabe, é diferente de tudo que já se ouviu em música, né? Muito embora a gente tivesse nossas raízes, nossas coisas, individualmente, cada um. O Mesquita foi o grande arquiteto do Grupo Imbuia, né? O Mesquita, musicalmente, o Mesquita era um grande compositor, talvez um dos melhores que eu já tenha visto, e um grande arranjador, né? Então os arranjos do Grupo Imbuia passavam muito pelo crivo do Mesquita. E o Mesquita, acredito que foi uma escola, tanto para você, quanto para mim, quanto para o Jorge Carioca. A sensibilidade musical do Mesquita nos arrebatou e nos ensinou muito, né, cara? Nós aprendemos tudo, por exemplo, no meu caso, tudo que eu sei de música eu aprendi com o Mesquita. Mas me veio a memória aqui agora, de quando a gente estava cantando, né? Ensaiava, é incrível, eu nunca vi um grupo ensaiar tanto para cantar igual o Grupo Imbuia. Ensaiava um ano um repertório, um ano. Bom, é claro que nesse meio tempo, né, vinham os goró, vinham os armôs. Ensaios festivos. Ensaios festivos. E quando a gente começou a tocar, uma coisa assim, não estava completo o grupo ainda. Era praticamente o Mesquita, eu e o Jorge Carioca, né? Então, lembro que a gente estava tocando, não lembro, acho que foi um festival. E aí apareceu o Maurício, ele gritava assim, oh, deixa eu tocar com vocês, deixa eu tocar com vocês. E começou a seguir o Grupo Imbuia, para onde o Grupo Imbuia ia, tinha aquele menino enchendo o saco, como diz o Mesquita. Aí eles falaram assim, olha, tem um menino aí que está querendo uma vaga no Grupo Imbuia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste com ele, aí a gente reprova e a gente fica... Aí quando marcaram o teste, eu estudei demais, eu cheguei lá tocando assim, mordendo, né? E começou a tocar de uma forma tão diferente do Imbuia, tão bonito, o Mesquita falou, como é que nós faz? Não pode mandar esse rapaz embora. Então, foi essa coisa... O Grupo Imbuia despertou em mim uma coisa muito louca, porque eu sempre gostei de música, sempre toquei e tal, mas quando eu vi aquele grupo tocando, eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu quero fazer parte desse movimento aí, porque esse movimento me tocou profundamente. E estamos aí até hoje, né, Raul? Então, é isso aí.